Moser, boa tarde. Muito boa tarde. Bom, é um prazer muito grande. Hoje a gente tem um doutor da Igreja Católica, especialista principalmente em bioética, e acho que o nosso telespectador vai gostar de participar dessa entrevista e nos temas mais polêmicos, e talvez seja, no Brasil, está entre aí as pessoas mais bem preparadas para falar da família e do comportamento familiar num mundo tão conturbado. Qual o motivo da presença do senhor em Bauru hoje, Frei? Bom, em primeiro lugar, como criança, eu estudei em Agudos. Então a gente ouvia falar de Bauru, imaginava que era uma viagem longa para chegar até aqui, não é? Era ainda o estilo Jeep, e olhe lá. Depois que o Dom Caetano ficou bispo, Dom Caetano foi meu superior provincial durante vários anos. Foi ele, inclusive, que me confiou as atribuições, por exemplo, de diretor-presidente da editora Vozes. E, enfim, a gente sempre foi muito amigo. E estive aqui há 2 anos e meio atrás, ou 3 anos, quando estava no auge da crise da pedofilia, e dei uma palestra avisada em cima da hora. Para minha surpresa, simplesmente o salão estava cheio da USC, estava cheio, né? E depois, quando fui convidado agora para falar sobre essa temática, ciências e ética, constante busca da verdade, eu falei, não, eu não posso deixar de ir, não é, para Bauru. Claro. E não é que tive uma agradável surpresa outra noite, acho que tinha 700 pessoas. Maravilha. Isso só em Bauru mesmo. Claro. Hoje tem palestra. Hoje continuamos o assunto de ontem, não é? Sempre na linha ciências e éticas, não é? O diálogo constante. Qual é a grande mensagem dessas palestras? Olha, em primeiro lugar, houve um período em que se chamava dogmas da igreja, a igreja dogmática, não é? A ciência procura, está sempre na busca. Hoje nós estamos num papel inverso. A igreja não tem mais dogmas na compreensão de muitas pessoas, ao menos não tem mais aquela insistência. A igreja nunca viveu de dogmas. A igreja sempre procurou revelar, não é, o mistério de Deus em Jesus Cristo. E aos poucos, então, foi formulando alguns dados básicos. Deus é Deus, Jesus Cristo é Filho de Deus, e assim por diante. Agora, hoje, nós vivemos em certos segmentos da sociedade numa espécie de atitude assim, de orgulho. A ciência não é científico, não se discute mais. E eu quero mostrar, assim como nós temos dúvidas no campo da ética, não é? Assim também as ciências têm dúvidas. E elas também hesitam e avançam e recuam. Novas descobertas vão mostrando novas facetas da realidade, de tal forma que ninguém é dono da verdade. Nós estamos numa eterna busca da verdade. Se soubermos dialogar, nós faremos um belo caminho juntos. De vez em quando, alguma tensão, isso faz parte da história. Como teólogo, o que o senhor espera do pontificado do Papa? Olha, efetivamente é meio cedo para a gente falar, não é? No sentido que foi março, então você tem abril, maio, junho, julho, e agora final de agosto, são 5 meses e pouco. Na realidade, desde a primeira aparição dele, lá na sacada da Basílica de São Pedro, ele já falou tudo. Não falou nada, apenas olhou a multidão, boa noite, pronto, conquistou a multidão. E em seguida, outros gestos, e foram se multiplicando nos dias sucessivos, de tal forma que a gente já não tem mais dúvida. Pode não durar muitos anos, vamos dizer, não vai durar 20 anos, evidentemente, não? Mas se durar 1 ano, 2 anos, ele já vai deixar marcas indeléveis na igreja e na sociedade. É uma personalidade que tem um poder de irradiação tão extraordinário que era como que um tesouro escondido e que veio agora à tona. Nós poderíamos dizer que a Igreja Católica estava um pouco distante dos pobres e o Padre Francisco pode reconduzir as origens da Igreja Católica? Olha, na realidade, a igreja nunca esteve longe dos pobres. Se você pegar a história da igreja, lá no começo, os apóstolos ainda vivos,
eles tinham tanta atividade pastoral que eles resolveram criar os diáconos para cuidar das viúvas e dos órfãos, dos pobres. Depois, se você vai ao longo da história, quem é que construiu as casas de misericórdia, os grandes hospitais? Realmente foi a igreja. Como também as universidades. Tem muita gente que diz, não, porque a igreja é contra a ciência. Quem é que criou as universidades? Foi a igreja, na Idade Média, evidentemente. Não é? De qualquer forma, a igreja sempre esteve junto com os pobres. Apenas houve certas tensões na década de 70, no sentido que não é que houvesse grupos contra o trabalho junto dos pobres, mas talvez houve uma radicalização por parte de certos grupos e provocou a contra-reação. Então houve tensões, mas efetivamente, se a igreja abandonou os pobres, então ela abandonou Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi pobre, pregou a pobreza, viveu na pobreza. O que acontece hoje é que, de uma outra maneira, o Papa Francisco, não é, escolheu também o nome, só podia ser Francisco, não podia ter outro nome, Francisco de Assis, e insiste que é o de Assis, não é São Francisco Xavier, foi um grande missionário no Oriente. Francisco de Assis é o homem que abraçou a pobreza, deixou os seus bens, era muito rico, deixou os seus bens, abraçou a pobreza. Então, eu diria, ele, por assim dizer, resgatou o que estava sendo um pouco obnubilado. Não é que estivesse apagada a imagem da importância do pobre, da nossa preocupação, não é isso. Mas alguns segmentos da igreja tinham esquecido um pouquinho, sabe? A periferia, o trabalho. Agora não é que a igreja só trabalha com pobre. Nós trabalhamos porque tem pobre não só material, tem pobre de espírito, não é? Tem pobre, eu diria assim, que é pior de ainda, pessoas, né, que se sentem pouco valorizadas, que perderam o gosto da vida, doentes, enfim, pessoas limitadas. Então, quando nós falamos de pobre, nós não pensamos só no sentido material, nós pensamos no todo de uma sociedade, como ele insiste muito, Papa Francisco, de desigualdades gritantes, inclusive no Brasil. Que visão que o senhor tem do celibato no mundo moderno? Veja bem, eu estive lá no norte da Índia, mais exatamente no Nepal, e fiquei em Katmandu. Fiquei impressionado com o maior mosteiro do mundo, mosteiro budista. E todos eles são celibatários. E depois fui descobrindo no Oriente quantos mosteiros budistas de pessoas celibatárias. Ao longo da história da humanidade sempre houve celibatários. Por exemplo, muitos filósofos nem podiam casar porque seria um desastre. O casamento de um filósofo é bem difícil, né? Claro. Então, filósofos, pessoas que se dedicavam, por exemplo, à enfermagem, ao cuidado dos doentes, à medicina, às várias ciências. Depois, quantas pessoas ficaram celibatárias porque queriam, não, se sentiam obrigados a cuidar dos pais envelhecidos. Ao longo dos tempos sempre houve. Agora, quando falamos do celibato por amor ao reino de Deus, então significa você desvisa ou visualiza um novo horizonte. Ou seja, você não despreza o matrimônio, nem o amor, porque é um grande mandamento, mas existem muitas formas de amar. E o amor com A maiúsculo, ele não se confunde com sexo, ele não se confunde com casamento. Pode existir no casamento ou fora, no sentido da amizade, do carinho, da ternura. Agora, claro, o celibato pressupõe uma forma, eu diria, um pouco diferente, que é a forma da dedicação e não propriamente essa forma, não é, da vida conjugal. Vida conjugal tem o seu carisma próprio. Eu lhe diria o seguinte, cada vez mais fica claro que o celibato é um dom de Deus. Cristo foi celibatário. Não é? São Francisco foi celibatário. Quantos santos foram celibatários? Agora, isso não significa que só celibatário fica santo. Tem tantos casados, não é, que são grandes santos e santas da igreja nos nossos dias. Eu tenho um livro que se chama Casado ou Solteiro, você pode ser feliz. Depende de como você vivencia, depende do seu entusiasmo, da sua capacidade de se entusiasmar. Por exemplo, no meu caso,
né? Eu tive, assim, muita incentivo, inclusive, do Dom Caetano, e ao lado dos estudos, dos livros, das palestras, da televisão, eu sempre me dediquei a um trabalho pastoral e construí 16 comunidades de fé. Sabe que eu tive aniversário agora, na quinta-feira passada? A minha maior alegria foi de uma comunidade que eu deixei há 25 anos atrás, na Baixada Fluminense, portanto uma região pobre, vieram 60 pessoas. Gente, que beleza, isso enche o seu coração. Então, não podemos confundir celibatário com mal amado, com mal-humorado. Isso não é celibato. Celibato, por causa do reino, tem que ser alegre. É para você estar livre para se dedicar totalmente ao serviço dos outros. O senhor acredita que a igreja pode mudar isso, padre? Não, poder mudar, ela pode, tanto assim que São Pedro era casado, e o São Pedro, ele até que deve ter tido assim um desgostozinho quando Jesus curou a sogra dele, né? Ele deve ter tido desgostozinho. Mas, fora de brincadeira, os apóstolos, vários deles eram casados. Não tem, no Oriente, nós temos igrejas que estão unidas à Igreja Católica Romana e tem sacerdotes católicos. Agora, a Igreja Ortodoxa, por exemplo, não, tem que decidir antes. Você quer ser presbítero casado? Case, não é? Então, antes. Ou, então, você quer ser celibatário, você opta. Agora, veja bem, vamos ser muito práticos. Uma coisa é uma pessoa, um homem, né, casado, que já criou a sua família, você já sabe quem é a esposa, não é ciumenta, você já sabe quem é o sogro, quem é a sogra, não são fofoqueiros, nem fofoqueiras, não dão golpe na praça, você sabe quem são os filhos, são bem educados, né? É uma coisa. Nós temos, por exemplo, os diáconos permanentes. Claro. Muito bem. Aí eu vejo uma perspectiva que não contradiz em nada. Outra coisa, agora vai um padrezinho e vai casar. Você não sabe com quem. Você não sabe o que vai ocorrer, não é? É uma grande interrogação, é diferente. Então, o celibato tem que ser uma opção que a pessoa faz com maturidade, não é? E eu iria dizer, inclusive, o celibato só tem sentido por causa do reino, não por desprezo do amor carnal que nós chamamos. Absolutamente, Deus os fez homem e mulher, e isso é o grande mandamento. Agora, o celibato é um grande valor. Por quê? Porque hoje se absolutiza não a sexualidade, não é? Mas o sexo, a genitalidade, não é? É a performance, e aí se recorre a tudo. Já tem gente aí não dando conta do recado com 30 anos, com não sei mais o quê, não é? Gente, nós vivemos assim numa sociedade hipersexuada. Então, se você tem uma pessoa celibatária alegre, realizada, feliz, não mal-humorada, então é melhor que não seja. Né? Eu acho que é um testemunho de uma causa maior que a causa do reino. Hoje é evidente que a Igreja Católica perdeu muitos adeptos, principalmente na Europa. E o Papa anterior, ele dizia realmente que ele estava muito mais preocupado com qualidade do que quantidade. O que pode ser feito, na opinião do senhor? E é até a pergunta de um telespectador, que é o Adilson do Parque Viaduto. Ele pergunta: Frei, como que a igreja deve agir para reconquistar os católicos que migraram para outras religiões? Olha, em primeiro lugar, os católicos sempre foram minoria. E se você considera, por exemplo, todo o mundo oriental, o número de católicos é pequeníssimo. Por exemplo, em Israel, são pouquíssimos os católicos, e cristãos também são pouquíssimos. Eu concordo com o emérito Papa Bento XVI. O importante não é o número. Os apóstolos eram 12, depois um grupinho, depende da atuação. E, sobretudo, hoje, não é? Cada vez mais você vê que nas várias religiões você encontra as pessoas de bem. Então nem todo mundo precisa ser católico, embora Cristo tenha dito: ide por todo mundo, batizai a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É levar a mensagem de Deus Pai e que nos quer todos como filhos.
Então, a primeira observação seria essa. No tocante à Europa, nós encontramos, sobretudo na camada jovem, também no Oriente, Japão. O Japão já perdeu a sua orientalidade, é mais americano do que japonês, né? Então, o que acontece? Muito jovem se declara ateu, mas nem sabe o que é ateu, né? Em outras palavras, nós estamos dentro de um contexto, sobretudo da Europa, os países chamados desenvolvidos, que hoje estão passando por uma crise muito forte, você encontra um certo materialismo, pragmatismo, não é? E que, evidentemente, afasta de Deus e afasta da religião. Mas, por outro lado, aí começa, não é? Que Deus nós apresentamos. Se você apresenta o Deus de Jesus Cristo, as pessoas começam a se encantar. Então aí vem um quê da nossa culpa, que já foi reconhecida 50 anos atrás pelo Concílio Vaticano II, dizendo, muitas vezes, aquele Deus que nós apresentamos não é o Deus de Jesus Cristo. E eu me lembro de uma cena em que o Papa, então beato, agora João Paulo II, estava visitando o Chile, ele e o Pinochet, não é? Então a pergunta que um jornalista colocou embaixo era essa: adoro o mesmo Deus? Certamente não. Então depende do que você entende por Deus, como você apresenta, e assim vai. Então, muitos que não são católicos de fichinha, mas podem viver as obras de misericórdia, não é? Podem viver no bem, e outros que são de fichinha podem não viver o bem, não viver o Evangelho. Em outras palavras, não é questão de número, só Deus é que sabe quais são as pessoas realmente marcadas com o sinal da vida. Nós vamos ter muitas surpresas, muitos que nós colocaríamos na altura dos céus, talvez não estejam bem lá. E outros que a gente colocaria lá embaixo, talvez estejam, né, na glória. É só Deus para julgar. Importante, a igreja tem que testemunhar Jesus Cristo, o Evangelho, a ressurreição, a esperança. Sabe quantas vezes o Papa usa a palavra esperança? Aqui no Brasil, 61 vezes. Sabe quantas vezes usa a palavra amor? 80 vezes. E compreensão, perdão e assim vai. Então, essa é a igreja. Agora, quem quer aderir, vai aderir. Quem não quiser aderir, não vai aderir. Nós não devemos estar preocupados com isso. Nós devemos estar preocupados em sermos fiéis mensageiros, como Jesus foi, como os apóstolos foram. E o resto nós deixamos para Deus. O Marcos do Jardim Godoy: Frei, eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre a excomunhão do Padre Beto. Bom, em primeiro lugar, eu não acompanhei de perto, evidentemente a gente viu noticiário, na televisão, alguma coisa. Eu apenas lhe diria o seguinte, não estou aqui para julgar, mas a gente percebe, primeiro, o Dom Caetano não é um bispo qualquer, não. Ele é uma pessoa muito ponderada, uma pessoa muito, eu diria assim, culta, muito paciente. Ele foi meu superior durante muitos anos, a gente via a paciência com que lida. Aí é como num time de futebol, não é? O que é que o treinador vai fazer? Depende, se você não tiver em sintonia com o time, você vai ser substituído. Não quer dizer que você condena, não quer dizer que você mande para o inferno, não é isso. Mas não está em sintonia com o nosso time. Foi essa a conclusão que o Dom Caetano tirou, depois de muita reflexão, muita oração, muito sofrimento. Agora, o Beto, que Deus o acompanhe, não seja por isso que nós vamos achar que ele seja uma péssima pessoa, coisa que vale. Só Deus é que julga as pessoas, a nós não cabe julgar. Só que não cabia mais dentro do nosso time. O Pedro Valentim é jornalista, é advogado, e ele é afrodescendente e é um líder de minorias aqui em Bauru. Ele pergunta assim: Frei Moser, pesquisa feita pelo Instituto Datafolha constatou que mais de 62% dos jovens católicos defendem o fim do celibato, a ordenação de missas por mulheres, e outros 41% dos jovens não discriminam a união homoafetiva. Como a Igreja vai lidar com esses conflitos?
mesmo porque esses jovens são os futuros da Igreja Católica. Bom, sobre o fim do celibato, o senhor já falou. Aproveita, fala sobre missas celebradas por mulheres e a união homoafetiva. Vamos começar com as mulheres. Nos anos 60 era um auge do feminismo, né? Então eu estava celebrando uma missa lá nos Estados Unidos, e no Ohio, né? E lá a gente tentando assim fazer o melhor possível, mais preocupado com a língua do que outra coisa. Chegou na hora da consagração, veio uma tropa de mulheres invadir o altar. Nós também queremos concelebrar. Falei, sejam bem-vindas, e continuei, né? Em outras palavras, lá no fundo, as mulheres estão celebrando a fé, quer dizer, uma coisa é um ministério. Jesus realmente escolheu 12 homens como apóstolos. Não quer dizer que as mulheres não participam do ministério, pelo batismo, ministério no sentido da palavra e tudo. E a mulher tem cada vez mais lugar na igreja. Agora há várias modalidades, e queira Deus que também chega ao Vaticano no sentido da assessoria, de estar lá nos grandes organismos de decisão. Muito bem, então seria isso, não é? Uma coisa é o sacerdócio dos fiéis batizados. Nesse sentido, todos participamos, não é? A gente precisa tirar um pouco essa ideia. Não, só esses aqui é que são padres, não é? Não, sacerdócio dos fiéis e sacerdócio ministerial. Isso é outra coisa, não é? Uma missão especial. No tocante a outra questão, que era mais aí, a maioria dos jovens é a favor da união homoafetiva, é essa? Isso. Agora está na onda, não? Então a maioria vai ser. A maioria, até há poucos anos, era do partido X, agora é do partido Y, isso vai andando. Nós não nos guiamos por maioria. Nós respeitamos aqueles que realmente têm uma tendência homoafetiva. E a igreja sempre respeitou. Os documentos que eu acompanho desde a década de 60, o então cardeal Ratzinger, depois, todos eles dizem não discriminar. Agora, você tem que fazer distinções. Você tem quem é, do verbo ser. E você tem quem não é bem, mas faz de conta que seja. Quem entra na onda. Se você entrar na onda, esteja disposto a beber água, né? Em outras palavras, nós temos que fazer distinções. Eu escrevi um livro chamado O Enigma da Esfinge e dediquei o Enigma da Esfinge à sexualidade. Ou você me decifra ou te devoro. Você tem que ser autêntico, você é quem você é. Muito bem. E eu fui, então, convidado por uma pessoa, um senhor, para discutir sobre esse livro. E ele pegou justamente a questão homoafetiva. E falou, em primeiro lugar, parabéns, o senhor não coloca, desculpa a expressão, os telespectadores, não coloca todo mundo dentro do mesmo saco. Assim como cada heterossexual vive a sua heterossexualidade com a sua personalidade própria, assim também os homens. Não é? Quer dizer, não dá para colocar todo mundo igual. Depois, em seguida, eu estou realmente satisfeito com uma coisa, que eu vejo que o senhor insiste com a igreja, não discriminemos quem é. Agora, quem não é e faz de conta que é, aguenta as consequências. Eu não estou dizendo discrimine, não é? Mesma coisa, quer fazer uma passeata, né? Você pode fazer, não tem problema nenhum. Traduzindo, eu acho que tudo isso daqui a pouco entra no seu lugar, não é? Agora, quem de fato é estruturalmente, eu não estou dizendo faça o que quiser, estou dizendo respeitemos. Não, quem somos nós, como diz o Papa Francisco, para julgar? Agora, outra coisa é o lobby. Você quer, porque quer, você quer impor. A mesma coisa, heterossexual, porque tem que ser, porque tem que ser. Nós vivemos num período em que a gente procura que as pessoas assumam a sua identidade. Agora, isso eu posso garantir por pesquisas, é uma minoria que realmente é estruturalmente homossexual. Você tem uma porção que tem algo, tem uma fase da vida de indefinição, sobretudo na adolescência, não é? E que é preciso, então, mais uma questão assim de orientação para a pessoa se colocar, não é? Em outras palavras, eu acho que todas essas discussões são muito boas para nós aprendermos a conviver com as diferenças. Agora, também não venha impor, não é? Nada. Esse negócio de impor em nome de, não é? Mesma coisa quem fez aí representa uma minoria. Claro, temos que respeitar. Agora, também não queira privilégios,
né? Ninguém tem que ter privilégio. A Constituição, ela deve valer para todo mundo. Há um conceito popular, assim, que acha que dentro da Igreja Católica tem um número muito grande de sacerdotes que são homossexuais. Qual a opinião do senhor? É muito difícil a gente entrar debaixo dos lençóis, né? Eu apenas vou lhe dizer o seguinte. Houve um certo período, logo, vamos voltar para trás, há uns 10 anos atrás, eu fui convocado, eu era o 17º da lista, para participar de um programa da Lília Vitfib sobre a pedofilia. E na época era, pedofilia é coisa de padre, não é? Graças a Deus eu peguei um psiquiatra jovem, falou, não, em todas as profissões você vai encontrar, e eles não ficaram pedófilos porque eram padres, mas eles se esconderam atrás do sacerdócio porque eram pedófilos. Ou seja, bom, então já começa por aí. E hoje, infelizmente, é uma praga em toda parte, e nós temos que realmente combater e temos que punir, como de fato a sociedade tem punido, a igreja tem punido. Gente, isso é crime, ponto final. Outra coisa, você não vai botar no inferno, você vai procurar resgatar, mas é muito complicado. Muito bem, isso seria. Segundo lugar, questão de homoafetivo. Olha, depende muito. Que tenha aqui e ali casos, eu não digo, que talvez há quem aproveite, não é, da batina para se refugiar, eu também não digo que não haja. Em toda parte, entre os 12 você teve um Judas, não teve? Claro. Muito bem. Assim, então, você pode ser que tenha. Agora, se você é hétero ou homo, o principal, você assumir o celibato, seja coerente. Você tem que ser realmente coerente. Agora, gente, o que é homossexual? É quem pratica sexo? Não. Tem uma tendência afetiva para pessoas do mesmo sexo. Agora, não confundamos. Tem gente que tem mais jeito, mais ternura, mais... O Papa abraça todo mundo. Eu digo, opa! Não. Ninguém vai dizer que ele tem tendência homoafetiva. Ele é uma pessoa livre, e assim devemos ser nós sacerdotes para saber o que você quer. E no mais, se por acaso houver, depende. Tendência é uma coisa, prática é outra coisa, não é? Perversão é outra coisa. Precisamos fazer as distinções. O telespectador Alain do Gás, eu pergunto. Eu sou ofertante de Nossa Senhora de Fátima em São Paulo, com boleto de pagamento. E oferto também em outras 2 religiões. O que o senhor acha da minha atitude? Eu acredito que eu estou ajudando a evangelizar. Olha, primeiro dependeria de perguntar, é verdadeira religião? Respeitemos. Temos tantas religiões, budismo, shintoísmo e assim vai, mesmo religião muçulmana. Não me diga que todos são fanáticos, são radicais. Não é verdade. São mais de 1 bilhão no mundo. Não é? Então, nós no mundo ocidental demonizamos muita gente e não é verdade. Ora, se é uma religião que leva a religar-se com Deus, leva a vida com seriedade, respeitemos, não tem problema nenhum. O Papa não entrou numa capelinha aí de uma igreja evangélica, né? Entrou, rezou o Pai Nosso com eles, e daí? Qual é o problema? Eu tenho paróquia, além de ser diretor da editora Vozes, né? Eu tenho uma paróquia, e o que acontece? Eu não discuto religião, nós trabalhamos juntos e tenho um centro educacional com 600 crianças. Eu não pergunto qual é a religião dessa criança. Você procura ajudá-la a amadurecer para ser uma pessoa de bem, não é? E respeita a religião. Os pais, não, qual é o problema? Nós fazemos celebrações juntas, celebrações que nós chamamos ecumênicas, rezamos juntos, fazemos festas juntos, qual é o problema? E eu já nasci num contexto assim. Quando eu era criança, eu sou de Gaspar, é uma grande cidade do Vale do Itajaí. Mentira, tem uma grande igreja monumental em cima de um morro, né? Muito bonita mesmo. E lá do outro lado nós temos uma igrejinha luterana. Não é? E aí, então, me lembro muito bem, meu cunhado já partiu para a eternidade, dizia para mim, criança, lá mora o diabo, aqui é que mora Deus, não é? Gente, meu pai nunca foi disso, pelo contrário, ele queria, inclusive, pegar um luterano para ser padrinho, não é? De uma das minhas irmãs, a única que eu tive, né? Queria ser amigo. Gente, o que é isso?
Vamos caminhando para descobrir cada vez mais a identidade cristã, a identidade de filhos e filhas de Deus, respeitando. Isso que é a vontade de Deus. Não é botar todo mundo dentro de uma mesma maneira de pensar e de ser. Agora, claro, tem tônicas diferentes. Você tem o fanático, aí é muito difícil. Qualquer religião, mesmo católico, fanático católico é pior do que um ateu, não é? Pior que corintiano, viu? É pior que corintiano. Aonde é a palestra hoje à noite e a hora, padre? Bom, lá na Santa Rita, aliás, que salão. Maravilha, eu fiquei com uma inveja, não sei se inveja continua sendo pecado, o senhor acha que continua? Que salão. É admiração. É uma admiração, claro. Uma beleza. E, sobretudo, eu só espero que hoje à noite tenha lugar que chega, né? Porque ontem à noite tomaram todas as cadeiras. Com que hora que é hoje? 8 horas, 20 horas. E qual é o foco hoje? Hoje qual é o Não, eu continuo mostrando, até ontem, mais ou menos, eu acentuava o que seria o primeiro capítulo do meu livro, que é esse confronto ciências no plural, porque não tem uma ciência, e éticas no plural. Então, esse confronto, mostrando que também as ciências têm dúvidas e que têm avanços e recuos. Hoje eu vou enfocar mais na direção da sexualidade, da compreensão da sexualidade e do pecado. Como é que você vai compreender? As ciências ajudam a compreender a sexualidade. Quanto à contribuição de um Freud, de um Jung, grandes psicólogos, inconsciente, as nossas sombras e assim vai. A mesma coisa no tocante ao pecado, não? Como é que fica? O que é pecado em sexo? O que é pecado? Não, sexo, o senhor sabe que tem muitas dimensões. É como uma casa com muitas janelas. Mas o que nós poderíamos dizer? Está pecando? Olha, só Jesus mesmo é que pode dizer se está pecando. O que eu diria, nós temos 10 sinalizações do caminho da vida e da felicidade, que nós chamamos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, respeitar os pais, e assim respeitar o próximo, e assim vai, né? Então, o pecado é o que me desumaniza, me torna animal. E mesmo no campo da sexualidade, tem muita gente que vive animalescamente. Não tem ternura, não tem carinho, não tem nada senão aquilo, né? O material. Você se lembra do livro do nosso Tobias, em que ele foi casar com uma mulher perigosa, já tinham morrido 7 homens. E aí o anjo chega para o Tobias e diz assim: ô Tobias, não tenha medo não. Eu vou te dizer qual é sobre quem o demônio tem o poder da morte, não é? É sobre o homem que entra para o casamento, que nem o burro e o cavalo, que não tem entendimento. Então muita gente se mata, justamente, porque não tem ternura, não tem calor e assim vai. Então o que desumaniza, isso é pecado. O que desumaniza a mim e aos outros, o que me torna mais gente, mais humano, me torna mais divino. Bonito. Doutor Natanael é advogado. Ele pergunta: Frei, se Deus é amor, como conciliar que pecadores vão queimar num suposto inferno e em um fogo eterno, como apregou algumas igrejas evangélicas e o livro de Daniel na Bíblia? O livro de Daniel, para começar, evidentemente, aquela fogueira, tudo aquilo é simbólico, né? E também essa ideia, o inferno é um lugar, o céu é outro lugar, isso tudo são imagens. A nossa linguagem é muito pobre para traduzir a riqueza da revelação. Agora, o que é que Jesus nos diz? Vocês andem pelo caminho estreito. Caminho largo, sabe como é que é, não é? E tem muita gente que se autodestrói. Agora, como descrever o inferno? Eu não sei. Certamente não tem fogo assim para queimar, né? Como descrever? Só sei que trate de ir pelo caminho do bem. Porque tem gente que pratica a maldade, pratica. Por outro lado, sabe Deus que cabeça essas pessoas têm, que educação receberam. Mas Deus vai salvar todo mundo? Isso nós não sabemos. A pergunta que os apóstolos fizeram: é verdade que poucos se salvam? Jesus responde: ande pelo caminho estreito. É isso que eu respondo. Só Deus é que sabe, não é? O fato é que nós devemos procurar o bem,
compreender os que se desviam do bem. Muitas vezes é porque não tiveram família, não tiveram pai, nem mãe. Tem muitos que nem são filhos da mãe, nasceram por aí, jogados, sabe como é que é? E aí dá no que dá. A nós não cabe julgar, a nós cabe estender a mão e procurar resgatar as pessoas para o caminho do bem. O senhor conhece o padre Charbonneau? Sim. Ele está vivo ainda? Eu entrevistei ele há 10 anos atrás. Já morreu. Ele acreditava que Deus ia salvar a todos. Bom, ele está lá do outro lado, ele também agora ele já deve estar sabendo, né? Eu apenas diria o seguinte, não facilitemos, levemos a vida com seriedade, não é? E assim nós estaremos, não é, nas mãos, na graça de Deus. Eu gostaria de terminar a minha colocação, que eu coloquei para os padres hoje de manhã e que coloquei também ontem à noite para o povo. É o seguinte, você só tem um caminho para ser salvo, é fazer como São Pedro, jogar-se aos pés de Jesus e gritar, né, no meio da tempestade, Senhor, salva-me, porque senão eu me afogo. Quem é sincero sabe que tem muitas sombras. O nosso Papa Francisco diz, eu também sou pecador e tenho muitos pecados, eu gostaria de saber quais são eles, né? Todo mundo está curioso. Gente, reconhecer que nós somos frágeis, não nos cabe julgar os outros, senão julgar a nós mesmos, pedir a Deus que nos ilumine e que ilumine a todos. Mais alguma coisa, padre? Não, eu queria dizer que estou, assim, muito lisonjeado por estar aqui nesse canal de televisão, que eu sei que tem um grande alcance, e através da internet, milhões de pessoas. E apenas queria dizer o seguinte, todas as sextas-feiras, no canal da Canção Nova, eu tenho um programa que se chama, Uma Hora, se chama Em Pauta. É o que está em pauta. Está em pauta, a gente discute. Agora, nós não somos bobos. Tem um animador, não é? E sempre chamamos um especialista na área. A questão é efeito estufa. Você chama um ecólogo. Claro. A questão é de medicina. Você chama um médico, especialista. É genética. E assim vai. Em outras palavras, a gente sempre está muito bem assessorado. Todas as sextas-feiras, das 22h30 a 23h30, no canal da Canção Nova. E depois, além disso, né, a gente de vez em quando, a gente pega um bico assim de televisão. Hoje, eu diria o seguinte, o padre que não usa dos meios de comunicação está em pecado. Porque que alcance! Eu, por exemplo, estava em Portugal há pouco tempo, uma senhora lá me disse, Frei Antônio Moço, diretor, presidente do Doutora Voz. Eu digo, como é que sabe? Não, eu vejo Canção Nova. Aí fui para Roma, encontro lá na Praça São Pedro. Quer dizer, gente, é um areópago, não é, para usar a expressão de São Paulo, lá em Atenas, não é? O areópago, aquela rocha, não é, sobre a qual ele estava para falar para os grandes pensadores. Hoje o areópago está aí, na televisão, na rádio, temos que usar esses meios de comunicação. Então, seria apenas isso, e no mais, estar em Bauru, puxa, com tantas pessoas sequiosas, porta aberta, não é, para televisão, mas que beleza! E assim nós podemos realmente espalhar o bem, semear cidadania, e é o que nos cabe. Pai, foi um prazer conversar com o senhor. Prazer foi todo meu, parabéns, não é, pelo seu canal de televisão e obrigado por ter convidado. Bom, hoje nós tivemos um doutor na verdadeira acepção do termo, né? E a gente procurou realmente dar toda a abertura, porque a gente já sabe da expressão importantíssima do Frei Moser dentro, principalmente, de tudo que é moderno na Igreja Católica. Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Plebê. Tchau.